Oi, gente, tudo bem? Estou aqui carinhosamente para fazer essa entrevista para a Rede C de Comunicação e falar um pouquinho sobre os hábitos alimentares que transformaram a minha vida, da minha família, lá desde 2011, 2012, quando a gente publicou no site da Mimes, né, do blog da Mimes, falando sobre a nossa transformação de vida e tudo mais. Bom, o que deixou a gente assim mais motivado a começar a nossa mudança de vida foi que nós três sempre fomos assim acima do peso. E naquela época foi uma época muito difícil pra gente, porque a gente era muito visto assim como uma família mais pesada, e isso deixava a gente um pouco constrangido com essa situação. Para vocês terem uma ideia, nós três juntos chegamos a pesar 370 quilos, os três juntos. Então isso, quando a gente somou, fez essa soma, e impactou, sabe, a vida da gente. Então a gente buscou informações, foi aí que naquela época a gente achou várias receitas e dicas para a gente incluir a alimentação saudável na nossa vida, que foi o blog da Mimes, que super ajudou, e até hoje a gente usa as receitas na nossa família. O meu filho, na época, ele era criança e ele já tinha o peso de um adulto. Então, era muito constrangedor, assim, passar por isso, porque praticamente hoje ele já é adulto, né? Já atingiu a maioridade e hoje ele tem praticamente o peso que ele tinha quando ele era criança. Então, isso nos fez acordar, porque quando a gente começa assim a ter uma alimentação desregrada, a gente comia fora de hora, comia muita comida pronta porque a gente trabalhava, então quando chegava em casa não tinha aquela vontade assim de fazer os alimentos, né? Não tinha aquela preocupação de fazer comida, de fazer uma salada. Então essas coisas não era assim muito a nossa praia. E aí aos poucos a gente foi incluindo alimentação saudável na nossa vida. Foi uma época difícil porque foi o ano que o meu pai faleceu, então eu fiquei assim muito abalada emocionalmente. Acredito que eu devo ter chegado no meu peso máximo ali perto dos 120 quilos, tá? E a gente assim, conforme vai passando o tempo, a gente vai estabelecendo uma meta de viver saudavelmente todos os dias, incluindo mais saladas, incluindo mais frutas e verduras em toda a nossa alimentação e os exercícios também, né? Os meninos jogam futebol, eu jogo vôlei, faço minhas caminhadas. Então, assim, a gente continua seguindo essa rotina e conforme vai dando, assim, a gente tem alguns espaços que a gente tem as refeições livres, que a gente vai comer, geralmente é no domingo. Ou durante a semana, se bate uma vontade de comer, a gente já sabe que aquela porção ali. E antes era uma rotina, a gente não tinha assim um cuidado com as porções, a gente não tinha muito cuidado com o que ia comer, com a quantidade de óleo, quantidade de açúcar, quantidade assim de coisas assim de processado, a gente não tinha esse controle, era tudo muito livre. Então a gente começou a fazer algumas trocas, incluindo também um pouco mais de alimentação, assim, colocar mais salada, mais verde, mais colorido nos nossos pratos. Isso tem ajudado muito até hoje. E se a gente, quando chega assim alguma época que a gente come alguma coisa que não é muito saudável, a gente já sente, né? A gente sente falta, a gente começa a sentir já que o corpo já não tá legal, já estoura espinha, já começa a ter assim umas cólicas, dor de barriga e tudo mais, é bem estranho assim. E assim, o que eu digo para as pessoas é que essa rotina de alimentação saudável, ela é uma coisa que pra gente que já foi muito obeso, assim, muito mesmo, e precisou mudar a alimentação, todos os dias a gente incluir um pouquinho, fazer um pouquinho de cada coisa, sabe? Se eu não tenho o hábito, por exemplo, de comer salada, começa com uma refeição, começa incluindo fruta, começa incluindo verdura em uma refeição, começa a incluir mais frutas na sua tarde, né? Inclui frutas com aveia, frutas com iogurte, cuida das porções, vê se essa fome realmente é uma fome mesmo, ou se não é uma ansiedade, isso tudo ajuda muito também nessa questão. E assim, estou aqui participando com muito carinho aí para os meninos que estão fazendo essa pesquisa, essa campanha de alimentação saudável. A gente sim perdeu todo esse peso, a gente eliminou na época muitos quilos de arroz, como tem ali na foto, né? Isso foi um marco assim para nossa vida. Isso a gente sempre leva como uma inspiração mesmo. A gente não tem um biotipo magro, mas onde a gente chegou até hoje, assim, nossa, foi uma evolução. Então a gente diz assim que tudo faz parte do processo e de como a gente consegue fazer isso durante a vida da gente, como se fosse uma rotina mesmo. Aos poucos a gente vai incluindo mais frutas, mais verduras,
mais água, tomar mais água, fazer mais exercício. E por mais que às vezes o início seja difícil, começa caminhando devagarinho, começa caminhando 3 minutos, 5 minutos, depois vai passando para 10 minutos. Foi assim que a gente começou. Era muito difícil comprar roupas também. As roupas não tinham um formato bonito como hoje. Hoje até é mais fácil de comprar roupas, né? Mas há uns anos atrás, aí uns 7 anos atrás, era mais difícil de comprar roupas. Tamanho G2, G3, porque geralmente era roupa sem corte, não tinha assim uma modelagem bonita. Então era muito difícil achar uma roupa que se adequasse assim pra gente, né? Principalmente pros meninos ali. Eram umas camisetas só listrada, só tinha isso. Então isso deixava a gente um pouco incomodado, assim, deixava um pouco triste. Mas, no mais, assim, olha, quero agradecer o carinho dos meninos ali do Rede C, que nos acharam pra falar sobre essa entrevista, falar sobre um pouco da nossa transformação de vida e que a gente continua nesse foco de buscar mais saúde, né? Porque além do corpo saudável, a gente tem que ter uma vida saudável também. Então, assim, tudo que a gente for fazer pra buscar essa melhora, eu acredito que tudo vale a pena. Então, a gente ainda continua fazendo exercícios, continua com a alimentação, a gente não tem o hábito de voltar a fazer o que a gente fazia antes, que era comer fast food, comer x-salada, comer muita coisa assim todos os dias. A gente não tem mais esse hábito. E a gente segue firme aí, buscando uma qualidade de vida melhor. Antes era difícil comprar as roupas, era difícil ir nos lugares, porque, querendo ou não, as pessoas olhavam muito pra gente, né? E assim, buscar essa qualidade de vida fez com que a gente se tornasse assim mais consciente sobre a alimentação, sobre a própria vida mesmo, sobre o próprio processo assim da construção da qualidade de vida. Então isso que a gente sempre busca, né? Não é o corpo perfeito, mas sempre fomos assim acima do peso. E naquela época foi uma época muito difícil pra gente, porque a gente era muito visto assim como uma família mais pesada, e isso deixava a gente um pouco constrangido com essa situação. Para vocês terem uma ideia, nós três juntos chegamos a pesar 370 quilos, os três juntos. Então isso, quando a gente somou, fez essa soma e impactou, sabe, a vida da gente. Então a gente buscou informações, foi aí que naquela época a gente achou várias receitas e dicas para a gente incluir alimentação saudável na nossa vida, que foi o blog da Mimes, que super ajudou, e até hoje a gente usa as receitas na nossa família. O meu filho, na época, ele era criança e ele já tinha o peso de um adulto, então era muito constrangedor, assim, passar por isso, porque praticamente hoje ele já é adulto, né, já atingiu a maioridade, e hoje ele tem praticamente o peso que ele tinha quando ele era criança. Então isso nos fez acordar, porque quando a gente começa assim a ter uma alimentação desregrada, a gente comia fora de hora, comia muita comida pronta porque a gente trabalhava, então quando chegava em casa não tinha aquela vontade assim de fazer os alimentos, né? Não tinha aquela preocupação de fazer comida, de fazer uma salada. Então essas coisas não eram assim muito a nossa praia. E aí aos poucos a gente foi incluindo alimentação saudável na nossa vida. Foi uma época difícil, porque foi o ano que o meu pai faleceu, então eu fiquei assim muito abalada emocionalmente. Acredito que eu devo ter chegado no meu peso máximo ali perto dos 120 quilos, tá? E a gente assim, conforme vai passando o tempo, a gente vai estabelecendo uma meta de viver saudavelmente todos os dias, incluindo mais saladas, incluindo mais frutas e verduras em toda a nossa alimentação, e os exercícios também, né? Os meninos jogam futebol, eu jogo vôlei, faço minhas caminhadas. Então, assim, a gente continua seguindo essa rotina, e conforme vai dando, assim, a gente tem alguns espaços que a gente tem as refeições livres, que a gente vai comer, geralmente é no domingo, ou durante a semana, se bate uma vontade de comer, a gente já sabe que é só aquela porção ali. E antes era uma rotina, a gente não tinha assim um cuidado com as porções, a gente não tinha muito cuidado com o que ia comer, a quantidade de óleo, quantidade de açúcar, quantidade assim de coisas assim de processado, a gente não tinha esse controle, era tudo muito livre. Então a gente começou a fazer algumas trocas, incluindo também um pouco mais de alimentação, assim, colocar mais salada, mais verde, mais colorido nos nossos pratos. Isso tem ajudado muito até hoje. E quando chega assim alguma época que a gente come alguma coisa que não é muito saudável, a gente já sente, né? A gente sente falta, a gente começa a sentir já que o corpo já não tá legal, já estoura espinha, já começa a ter assim umas cólicas, dor de barriga e tudo mais, é bem estranho assim. E assim,
O que eu digo para as pessoas é que essa rotina de alimentação saudável, ela é uma coisa que, pra gente que já foi muito obeso, assim, muito mesmo, e precisou mudar a alimentação, todos os dias a gente incluir um pouquinho, fazer um pouquinho de cada coisa, sabe? Se eu não tenho o hábito, por exemplo, de comer salada, começa com uma refeição, começa incluindo fruta, começa incluindo verdura em uma refeição, começa a incluir mais frutas na sua tarde, né? Inclui frutas com aveia, frutas com iogurte, cuida das porções, vê se essa fome realmente é uma fome mesmo, ou se não é uma ansiedade, isso tudo ajuda muito também nessa questão. E assim, estou aqui participando com muito carinho aí para os meninos que estão fazendo essa pesquisa, essa campanha de alimentação saudável. A gente sim perdeu todo esse peso, a gente eliminou na época muitos quilos de arroz, como tem ali na foto, né? Isso foi um marco assim para nossa vida. Isso a gente sempre leva como uma inspiração mesmo. A gente não tem um biotipo magro, mas onde a gente chegou até hoje, assim, nossa, foi uma evolução. Então a gente diz assim que tudo faz parte do processo e de como a gente consegue fazer isso durante a vida da gente, como se fosse uma rotina mesmo. Aos poucos a gente vai incluindo mais frutas, mais verduras, mais água, tomar mais água, fazer mais exercício. E por mais que às vezes o início seja difícil, começa caminhando devagarinho, começa caminhando 3 minutos, 5 minutos, depois vai passando para 10 minutos. Foi assim que a gente começou. Era muito difícil comprar roupas também. As roupas não tinham um formato bonito como hoje. Hoje até é mais fácil de comprar roupas, né? Mas há uns anos atrás, aí uns 7 anos atrás, era mais difícil de comprar roupas, tamanho G2, G3, porque geralmente era roupas sem corte, não tinha assim uma modelagem bonita. Então era muito difícil achar uma roupa que se adequasse assim pra gente, né? Principalmente pros meninos ali. Eram umas camisetas só listrada, só tinha isso. Então isso deixava a gente um pouco incomodado, assim, deixava um pouco triste. Mas, no mais, assim, olha, quero agradecer o carinho dos meninos ali do Rede C, que nos acharam para falar sobre essa entrevista, falar sobre um pouco da nossa transformação de vida e que a gente continua nesse foco de buscar mais saúde, né? Porque além do corpo saudável, a gente tem que ter uma vida saudável também. Então, assim, tudo que a gente for fazer para buscar essa melhora, eu acredito que tudo vale a pena. Então a gente ainda continua fazendo exercícios, continua com a alimentação, a gente não tem o hábito de voltar a fazer o que a gente fazia antes, que era comer fast food, comer x-salada, comer muita coisa assim todos os dias. A gente não tem mais esse hábito. E a gente segue firme aí, buscando uma qualidade de vida melhor. Antes era difícil comprar as roupas, era difícil ir nos lugares, porque, querendo ou não, as pessoas olhavam muito pra gente, né? E assim, buscar essa qualidade de vida fez com que a gente se tornasse assim mais consciente sobre a alimentação, sobre a própria vida mesmo, sobre o próprio processo assim da construção da qualidade de vida. Então isso que a gente sempre busca, né? Não é o corpo perfeito, mas a saúde em si. Então a gente já vê as mudanças assim no nosso comportamento em si, nas nossas roupas, que né, antes a gente não usava, agora a gente já consegue usar. Como é mais confortável sentar nos lugares, como é mais confortável a gente comer e não se sentir estufado. Então isso não tem preço. Eu agradeço muito também o blog da Mimes, que ajudou muito, a gente ajuda até hoje. E a vocês também, que estão aí sempre torcendo pela gente, fazendo as perguntas e acompanhando aí o nosso processo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.